Olá, bem-vindos ao segundo bloco do programa Franquias em Foco, um programa que fala de oportunidades de negócio no mundo do franchising. Participe do nosso programa ao vivo, mandando sugestões de pauta e fazendo perguntas. E hoje nós temos um convidado agora no segundo bloco bastante especial. A história do franchising no Brasil se confunde com a história dele. Eu tenho a honra de receber aqui ao meu lado o Marcos Riso. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Parabéns pela tua história e por tudo que você contribui pelo franchising no Brasil. Obrigado. Muito bom. Para você conhecer um pouquinho mais o Marcos Riso, ele é administrador de empresas, especialista em franchise, ele tem MBA pelo COPEAD no Rio de Janeiro, com especialização em administração pública pela Universidade de Madrid. E tantas outras especializações que ao longo aqui da nossa entrevista você vai perceber isso mais. O Riso também, a Riso Franchise, que é a empresa a qual o Riso dirige, uma consultoria especializada em estruturação e implantação de redes de franquias. Atua há mais de 20 anos no mercado, já formatou redes nacionais e internacionais de diversas áreas e promove pesquisas, um grande centro de pesquisa, cursos e seminários especializados, e tem uma série de publicações que ajudam franqueados e franqueadores a entender os segredos e os desafios do franchise. Então, chega de apresentação, que é muita coisa que o Riso realmente fez. Riso, quero agradecer novamente por participar do programa. E primeiro, eu queria que você, um mestre aí no assunto, conceituasse o franchise no dia de hoje. O que é o franchise hoje em dia? Hoje em dia, no Brasil, a gente pode dizer que somos aí o segundo maior país do mundo em termos de empresas franqueadoras. Ocupamos o 5º lugar em termos de quantidade de unidades franqueadas, e o desenvolvimento disso nos últimos 20 anos foi absolutamente fantástico. As coisas, hoje se abre uma franquia, pelo menos 4 unidades por dia, que é uma coisa muito forte em cada momento no país. O franchise tomou conta da economia de uma certa maneira e entra como uma situação de colocar produtos e serviços nos mais diferentes cantos do país com uma velocidade muito grande. Muito bom. A taxa de mortalidade hoje de empresas do Brasil é muito grande. Está aí os dados do Sebrae e tudo mais. A gente pode afirmar que na franquia, certamente a taxa de sucesso é maior? Eu diria que a gente também tem taxa de mortalidade nas franquias, tanto de empresas franqueadoras como de unidades franqueadas. Só que os números são um pouco diferentes, né? Quer dizer, a taxa de sucesso é muito maior do que comparada com negócios independentes, no varejo ou em qualquer outra atividade. Mas eu gosto sempre de lembrar, né? Existe mortalidade, né? A gente pode pensar assim, não, entra em franquia porque é a garantia de sucesso, né? E garantia de sucesso é o trabalho do franqueado na ponta, na operação. Muito bom. Marcos, hoje as pessoas que assistem o nosso programa, em sua grande maioria, são executivos de empresas que querem empreender, ver na franquia uma grande oportunidade de negócio. Bom, para todas essas pessoas que estão nesse perfil ou não, né, nós temos pessoas que são donas de casa, pessoas que trabalham fora do país, que estão ganhando dinheiro para vir para cá e ver na franquia oportunidade. Qual que é o primeiro passo que essas pessoas têm que dar para saber se franquia é o negócio ideal ou não para elas? Eu acho que, primeiro, vale a gente discutir um pouquinho, quer dizer, franquia não é um negócio para empreendedores. Não é para empreendedores? Não é para empreendedores. Quem quer empreender e quem é, por natureza, um empreendedor, monta o seu próprio negócio. Quem não tem essa característica, né, de empreendedor, de correr riscos, né, de se aventurar de uma forma, às vezes, mesmo sem experiência, sem conhecimento, arriscando o capital, essa é a característica de um empreendedor. Ele geralmente é um inovador, né? Ele quer montar alguma coisa nova. A característica de um franqueado é bem diferente, né? Ele não tem as características de um empreendedor. Ele deseja comprar um negócio pronto, né? Ele se vê operando, ele assume esse risco, ele faz um investimento, mas sempre de algo que já existe e que está sendo multiplicado. E essa é uma diferença que muitas vezes não é bem esclarecida, né? Eu costumo dizer, olha, o empreendedor, ele monta o seu próprio negócio, um franqueado compra um negócio pronto. E eu acho que essa é a primeira característica, quer dizer, você vai estar afeito a seguir regras, né? A entrar num esquema que existem padrões operacionais, que você tem que cuidar especificamente de um determinado mercado, que você tem muita possibilidade de inovação, mas é restrito ao mercado que você está atuando.
que você tem que olhar para o todo, que é a rede, em detrimento, às vezes, da sua unidade individualmente, aí a franquia começa a realmente ser uma alternativa interessante, até mesmo na redução de riscos que um empreendedor geralmente não olha, né? Ele corre muito risco. Um empreendedor é um indivíduo sozinho, né? Um franqueado é alguém que tem que estar trabalhando com outros, né? Com a rede como um todo. Então, essas características, mas avançando um pouco como franqueado, eu acho que a principal coisa é você buscar um negócio com o qual você se identifique. Eu costumo dizer assim, não olhe muito para a taxa de retorno, o que está dando certo, o que não está dando certo. A primeira é a sua forte identificação com o negócio, né? Por isso que eu sempre estimulo muito que pessoas que desejam comprar uma franquia, elas devem fazer aquilo que eu chamo de um test drive, né? Se possível, operar durante algum tempo pequeno, né, aquele negócio, de tal forma que elas podem se projetar 10 anos da sua vida naquele tipo de atividade. E aí eu lembro muito, né, não adianta gostar de pizza, né? Você tem que gostar de fazer pizza, você tem que gostar de vender pizza, né? E não adianta gostar ou se identificar apenas com o produto, mas é o primeiro caminho. E em seguida, né, investigar isso, né, investigar esse negócio que você está interessado, especialmente com as franquias que estão disponíveis no mercado. Muito bom. Quer dizer, o que eu vejo hoje, você colocou um ponto aí bastante interessante. Muita gente nos pergunta qual é a franquia ideal para abrir, né? Mas as pessoas realmente olham muito o número lá, o mercado se está em crescimento, ascensão e tal. Quer dizer, e você deu uma dica bastante interessante. Primeiro tem que ter identificação e nem com o produto quer dizer, com todo o universo que envolve a produção ali do produto, o dia a dia do franqueado, né? Isso. Agora, alguém que quer abrir o negócio e ainda não sabe exatamente se é alimentação, se é calçado, acessório, porque tem muita gente com muita dúvida, né? Então, o que você recomenda? A pessoa tem que fazer um teste lá de perfil, talvez um pouco também para entender, e depois quantos test drives tem que fazer? Por exemplo, ele tem dúvida se é alimentação, se é calçado, por exemplo, ou serviço. Então, parte para fazer um test drive para os 3, ou primeiro tem alguns testes de perfil, alguma coisa para dar uma sinalizada? A compra de uma franquia é uma compra emocional. Emocional. Cabe racionalidade ao franqueador na venda. Por que eu chamo de uma compra emocional? Tem um pouco, eu costumo brincar, é como se você dissesse para a sua filha, não case com esse rapaz porque ele não me parece adequado para você. O que acontece é que a sua filha vai casar com aquele rapaz. Por quê? Porque é uma relação tipicamente emocional. Na compra da franquia acontece a mesma coisa. Eu diria assim, não se preocupe se você acha que não sabe. Você sabe. Você já entrou em algum lugar, né, se identificou com aquele tipo de negócio, você era consumidor daquele tipo de produto, de serviço naquele estabelecimento, e você já sabe que de alguma maneira o seu coração, já que é emocional, se tocou por aquele negócio. Siga nessa hora o seu coração. E essa é uma relação tipicamente emocional. Quando você começar outros ingredientes, eu acho que não é esse, talvez poderia ser um outro, numa outra atividade, é que o seu coração ainda não foi tocado. Então eu diria, siga o seu coração, vai ter um momento que você vai estar, normalmente 80% da decisão de compra de uma franquia acontece dentro do próprio estabelecimento. Puxa, eu gostei desse negócio, eu me identifiquei com esse negócio. E aí é que começa essa fase que a gente chama de preliminarmente um namoro, que vai virar noivado e que pode virar um casamento. Agora, Rijo, por exemplo, a pessoa entrou numa escola de idiomas, ela sentiu, gostei desse negócio, mas tem 10, 15 opções de escola de idioma. Como é que ela faz para avaliar qual a escola, qual franqueador tem o maior comprometimento com o franqueado para o sucesso do negócio dele? Eu acho que você tem, primeiro, alguns passos importantes para dar. O primeiro é você identificar, isso é uma franquia, né? Quer dizer, eu posso ter uma, né? Um segundo passo, você pode fazer isso até comparativamente entre várias franquias desse mesmo segmento, da mesma área de atuação, é acessar diretamente o franqueador. E aí eu chamo muita atenção, e eu parto muito nisso, cuidado com franquias que se utilizam de intermediários, né? Um franqueador
que se utiliza de intermediários para venda, seja qual é a denominação, ele geralmente dá mostras que ele não está preparado para vender, portanto, certamente ou muito provavelmente não estará preparado para entregar aquilo que foi vendido por um terceiro. Não tem nada contra a intermediação de franquias, ou tem tudo contra. O problema é que na intermediação, esse intermediário acaba prometendo coisas para o candidato que não serão necessariamente cumpridas por ele, terão que ser cumpridas pelo franqueador. E nunca essas coisas acontecem como prometido, né? Então é muito importante você acessar sempre diretamente o franqueador, né? Fazer uma investigação, uma avaliação, exatamente no ponto que você acabou. Quanto que esse franqueador está preparado para me dar suporte na operação antes de eu instalar a franquia e depois no dia a dia da operação. Como é a equipe dessa empresa franqueadora, né? Que tipo de suporte eu vou receber isso ao longo do tempo? E tem um terceiro momento que é absolutamente fundamental, é você com essas informações dessa chamada investigação, dessa análise inicial, você vai checar isso com franqueados daquela mesma rede que já estão na operação. Então recomendo sempre, pegue, se possível, 4 franqueados, 2 com menos de 2 anos, e eu explico por que eles estão na chamada fase infantil, eles estão começando no negócio, e 2 com mais de 2 anos. Esses entraram para o que a gente chama da fase de adolescência. Eles questionam muito a relação já com a franquia e tudo mais, como um filho adolescente questiona o pai. E esses franqueados é que vão te passar uma informação muito forte de como é a realidade daquilo que você viu, digamos, em teoria, fazendo essa análise inicial. E a sua avaliação final, ela tem que ser muito baseada em cima dessa informação, entre aquilo que eu vi, aquilo que eu percebi com os franqueados e aquilo que eu posso suprir, alguma deficiência que eu vi no franqueador, e em relação àquilo que eu não posso suprir e que realmente preciso do apoio da franqueadora. Agora, Marcos, uma dúvida, até um detalhe. O franqueador, ele oferece lá a circular de oferta, que tem lá referência de franqueados que estão na rede, desligados, lei e tal. E quando a gente fala de falar com esses franqueados, é aquele que está na circular de oferta ou não? Eu tenho que fazer uma pesquisa por minha conta e aí sim tentar estabelecer um relacionamento e entender realmente desses franqueados como é que está. São aqueles que supostamente o franqueador tem que manter atualizado a informação de toda a sua rede e daqueles que se desligaram pelo menos até um ano atrás, né? Então, pode ser aqueles da informação que você escolhe aleatoriamente da própria circular de oferta. Agora, um bom franqueador, ele já te fornece isso independente da circular de oferta. Entendi. Né? Assim, você quer entrar na minha rede? Converse com os meus franqueados. Saiba o que você vai ser amanhã, já hoje, conversando com os meus franqueados. Agora, esse é um bom indicativo quando o próprio franqueador fomenta essa situação. Normalmente, claro, varia de franquia para franquia, varia de... as coisas mudam, mas para os executivos que estão nos assistindo, pessoal, quem é franqueado trabalha como executivo numa empresa ou realmente trabalha um pouco mais tranquilo porque é um sistema formatado, tem as responsabilidades bem definidas, ele não tem preocupação com o processo, já está tudo formatado, é ir ali, fazer atividade, ou trabalha muito? Como é que é essa relação do franqueado e executivo? Eu posso garantir que você achava que trabalhava muito. Então, não se iluda. Só que tem uma diferença. A diferença é que você trabalhava muito para outro. Você passa a trabalhar muito para você. Então, tem um outro gosto nesse tipo de operação. Agora, não tem férias, né? Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem bônus, né? Esqueça tudo isso. Só que tem uma relação diferente. Você vai fazer isso com um gosto muito grande, porque é para você mesmo. E essa é uma diferença muito, muito grande. Antes você tinha que fazer isso para outro. Agora você tem que fazer isso para você mesmo. Então a motivação para isso acontecer é muito grande. Mas não se iluda. Você achava que trabalhava. Você agora vai conhecer o que é trabalho realmente. Agora, Marcos, tem muita gente aí, a gente conversa com muitas pessoas, que ele é executivo e diz, bom, ou é investidor, eu vou botar minha esposa para tomar conta da franquia, ou meu filho, ou meu sobrinho, ou um parente, ou colocar um gestor lá.
Você acredita que esse tipo de coisa funciona ou não? O próprio franqueado, o dono, ele tem que estar presente por um tempo. Eu acredito exatamente nisso que você concluiu. Esse negócio de franquia, ele é, na verdade, transferir a ideia do proprietário, franqueador, para um terceiro que vai se envolver tanto quanto ele tinha envolvimento no negócio. E eu não acredito na figura do investidor que vai investir para esse, para aquele. É a operação, é o envolvimento e é a certeza de que você está entrando num negócio que exige a sua própria atuação. Então, não se iluda de que você vai comprar uma franquia para alguém. Eu costumo dizer, você só tem sucesso antes do trabalho no dicionário. Em franquia, nem pensar. É muito trabalho e é o envolvimento pessoal que faz a coisa acontecer. Agora, Riso, a gente vê nas revistas de negócio o pessoal dando risada, tendo franquias, sempre realmente um cenário bastante positivo. E a gente imagina quase que não tem sucesso em franquias. Eu queria que você falasse um pouquinho aí, agora um pouquinho de insucesso, né? Uhum. Quais são as principais causas de insucesso e como que evita elas? Tem dois lados de a gente ver isso. De franqueadoras, as taxas de mortalidade estão sempre muito ligadas às chamadas franquias de marca e produto, que a gente chama de franquias de primeira e segunda geração. Nesse tipo de operação, o franqueado é nada mais do que um representante de vendas de determinados produtos que são muitas vezes industrializados ou fornecidos exclusivamente pelo franqueador. Então é uma relação muito complicada, porque ao longo do tempo esses franqueados tendem a buscar outros produtos alternativos onde eles podem até mesmo dominar preços. E essas operações acabam até mesmo desaparecendo. Eu dou vários exemplos. A gente teve aí nas últimas 2 décadas taxa de mortalidade na área de vestuário de franqueadoras muito grandes, né? Que é tipicamente esse tipo de operação. O franqueador é, na verdade, uma confecção que produz, vende para o franqueado revender isso num ponto de venda, né? E essas relações nem sempre são muito interessantes ao longo do tempo. Diferente das franquias de negócio formatado, onde o franqueador não é um fornecedor do franqueado. O franqueador, junto com o franqueado, vai ao mercado comprar insumos para a operação. A diferença das duas operações é que numa o franqueador ganha dinheiro quando o seu estoque está cheio. Na outra, o franqueador ganha dinheiro quando você vende o seu estoque, ele ganha os royalties sobre a venda e não sobre a compra. Do lado de franqueados, a gente tem os reflexos disso. Muitas dessas redes que desapareceram, franquias de marca e produto, também levaram suas redes a desaparecerem e a fecharem. Eu posso dar um exemplo com muita tranquilidade. Quem não lembra da Benetton, né? E é uma coisa ainda recente, né? Era um fenômeno mundial em termos de franquia, de operação, né? De poder de marca, né? E ela simplesmente desapareceu, né? Para não citar inúmeras outras, mas apenas um exemplo de uma coisa que era mundialmente conhecida. Do lado dos franqueados, você tem algumas causas, e a gente levantou isso em pesquisa, que são alguns fatores que fazem franqueados acabarem não tendo sucesso na operação, independente da qualificação do franqueador. A primeira delas é a falta da presença do dono na operação, subestimando essa presença constante do franqueado tocar o negócio. A segunda, que é muito comum também, é falta de capital de giro para iniciar o negócio, né? Nos primeiros 3 a 6 meses, você precisa ter uma reserva de capital para injetar no negócio para ele poder acontecer. E isso é muito comum. E uma terceira causa é localização. Negócios mal localizados, né? Que já tem uma origem, muitas vezes, no próprio franqueador, que não tomou cuidado, deixando abrir franquias em locais onde dificilmente o negócio vai acontecer. Essas são as 3 causas principais identificadas em taxa de mortalidade de unidades franqueadas. Legal, a gente está chegando no finalzinho do programa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre tendências do franchise agora em 2013, novos segmentos, serviços, players e por aí vai.
O que a gente está vendo acontecer muito no mercado, e eu acho um pouco, digamos assim, até um pouco temeroso, porque não são bem estruturadas, é essa questão das chamadas micro-franquias, né? Que o mercado americano chamava de home-based, né? As franquias que são tocadas de casa. Isso está se proliferando de uma maneira muito rápida, né? Elas têm uma simplicidade em termos de expansão, porque ela é quase que tocada por apenas um indivíduo, não precisa de um investimento muito grande, de sede, unidade ou coisa parecida. Mas, por outro lado, a gente começa a ver que já começa a dar os primeiros respingos aí de problemas com essas operações que acabaram acontecendo de uma maneira muito rápida. Muito semelhante ao que aconteceu no mercado americano, né? Então, isso é uma coisa um pouco preocupante, né? Porque deve engrossar um pouco taxas de mortalidade na operação. Uma coisa muito positiva é o crescimento, e não é novidade, das redes na área de educação. Tem uma carência no país muito grande e as redes estão se estruturando de uma maneira mais positiva e começam a ganhar o mercado, especialmente no interior do país, onde esse mercado está muito forte, juntamente com as redes de alimentação, né, que tem um crescimento contínuo e bastante sustentável. Muito bom. Riso, para finalizar, eu queria perguntar para você como que a Riso Franchise hoje, a empresa que você dirige, pode ajudar franqueados e franqueadores? Bom, nossa especialidade é em franqueadores, né? Nós não atuamos com franqueados. O que nós fazemos com franqueadores é estruturar uma operação para que eles possam dar o suporte adequado para franqueados. Então, a nossa atuação está muito voltada para a estruturação de redes de franquia. E passando essa responsabilidade, né, estruturando isso de uma maneira profissional, esse suporte operacional para a rede franqueada. O que nós temos é informação para quem quer e deseja uma franquia, né? Às vezes uma orientação de como avaliar, de como analisar, né, de como investigar esse franqueador antes de fazer esse investimento. Muito bom, a gente chegou no finalzinho da entrevista, quero convidar você já para um programa de 1 hora completa, porque é muita informação, tem várias perguntas aqui na pauta que realmente é muita informação, não deu tempo de fazer. Marcos, parabéns pela entrevista. Obrigado. Mais uma vez uma entrevista didática, bastante informativa e que nos deixa com água na boca para ter uma próxima entrevista. Muito obrigado. Ok. E você que está nos assistindo, obrigado pela presença, pela participação. Recebi várias perguntas, a gente vai estar respondendo todas elas. Uma ótima semana para você, fiquem com Deus e até a próxima terça. Até lá.